Olá, tudo bem? Me chamo Vinícius Vasconcelos. Esse vídeo é dedicado à cadeira de modelagem e simulação de sistemas computacionais. Bem, explicando aqui um pouco do contexto, eu fui designado para analisar a confiabilidade e desempenho de um sistema distribuído dentro de uma empresa. Ele é composto por servidores críticos, e a cada turno, como por exemplo 8 horas, o sistema ele inicia com a quantidade de servidores funcionando. Durante a utilização que os servidores estão em pé, eles podem apresentar falhas de maneira aleatória, seguindo a distribuição de Poisson de média igual a 2. Se o final do turno, a quantidade de servidores ele foi inferior a um limiar mínimo, ou seja, um limite mínimo, a equipe de manutenção tem que intervir e restaurar o sistema, retornando a um estado ideal, para que consiga iniciar um próximo turno. Caso contrário, não caia menos que o limiar, o sistema ainda continua com os servidores remanescentes, ou seja, o próximo turno continua com os servidores que ainda estão de pé. E a política de manutenção segue a seguinte lógica: se ao final do turno o número de servidores operacionais for maior ou igual a 7, nenhuma intervenção é realizada. O sistema inicia e o próximo turno continua com aquelas quantidades de servidores que permaneceram operacionais. Agora, se o número de servidores for menor ou igual a 6, a equipe de manutenção ela tem que ser acionada. E aí ela faz uma forma de corretiva e restaura, né, para o próximo turno que haja uma quantidade de 10 servidores operacionais. E aí com isso vem o problema, né? A empresa, na verdade, gostaria de estimar a frequência de intervenções que essa equipe ela tem que ficar atuando e a confiabilidade e disponibilidade dos servidores. Bem, observado o problema e também a contextualização, né, do nosso cenário, problema estocástico, a gente tem uma ferramenta poderosa que é chamada cadeia de Markov de tempo discreto. Dando uma explicação breve sobre ela, ela é um modelo probabilístico que descreve a evolução de um sistema por meio de uma sequência de estados em instantes de tempos bem definidos. É como, por exemplo, no contexto, na verdade, de tempo discreto, significa que o processo seria observado e atualizado apenas em momentos específicos, né? Passos ou etapas. Diferente do tempo contínuo, onde as mudanças podem ocorrer a qualquer instante. Lembrando também que a gente depende exclusivamente do estado atual, desconsiderando qualquer informação sobre os estados anteriores. É uma propriedade chamada memória sem memória. Permitir que a matriz de transição para calcular as propriedades de mudança entre os estados e cada etapa, somente observando, né, o estado atual. E essa característica dele também, ele é bastante utilizado, né, em diversas áreas, como por exemplo na economia, na biologia e na própria ciência da computação. Bem, dada essa introdução, vamos em si para a caracterização do nosso modelo com cadeia de Markov em tempo discreto. Primeiro, eu adotei duas variáveis, né, no modelo, xn e fn. Xn é o número de servidores operacionais no início do turno, né? N. Então, toda vez que eu falar de xn, lembre-se que é o número de servidores operacionais. F de n é o número de servidores que falham durante o turno n, né? E lembrando que ele também segue uma distribuição de Poisson com média 2. E qual seria a dinâmica do sistema, né? No caso de reparação. Ao final de cada turno, a gente faz a subtração dos números de servidores operacionais xn menos fn, o número de servidores que falham. E aplicamos dentro de um sistema, que é a política de manutenção, aonde se a subtração de xn menos fn ela for maior ou igual a 7, a gente continua com aquele mesmo número de servidores. Agora, se a subtração ela for menor ou igual a 6, o sistema ele é restaurado para que tenha um total de 10 servidores. Observando até a característica desse sistema montado, a gente pode observar que sempre que o sistema ele ficar abaixo do mínimo, ou seja, xn menos fn menor ou igual a 6, o número de servidores ele é reiniciado para 10. Dessa forma, os únicos valores possíveis de estados que a gente vai ter no início, né, de turno são 7, 8, 9 ou 10, né? Então temos ali, né, esses possíveis estados. Com isso, a gente já pode fazer a caracterização, né, utilizando ali a cadeia de Markov.
né? Então a gente pode, por exemplo, já assumir que, no caso, as falhas são eventos independentes e que ocorrem, né, a uma distribuição de Poisson 2, né? E que eles seguem um processo. E aí, observando essas características, a gente já pode botar um pouco de matemática nisso, de forma a gente conseguir construir uma DMC, né, uma cadeia de Markov em tempo discreto. Aqui é mais para a parte mais de matemática, mas vai ter um exemplo no próximo slide que acho que vai ficar melhor para visualizar. Mas aqui em si o que eu quero mostrar é que se a gente vai ter xn, né, igual a i e xn menos fn igual a j com j sendo maior ou igual a 7. E aí a gente tem ali as equações matemáticas que representam cada uma dessas interações. Mas dando os exemplos, com exemplos numéricos, acho que fica mais fácil para observar. Aqui, com o início de xn igual a 10, se nenhum servidor falhar, a gente continua com 10 servidores. Se um servidor falhar, a gente vai para 9 servidores. Se 2 servidores falharem, a gente vai para, né? Lembrando que o próximo turno ele começa com 8 servidores. Se 3 falharem, ele fica com 7, que é um limite ali de servidores que podem ficar disponíveis. Ele só vai ser restaurado para 10 quando 4 ou mais servidores falharem, né? Dada ali a, por ser menor, ser diferente, né? Não ser menor do que 7. E aí, dessa forma, dadas essas características, a gente consegue fazer a matriz de transição, né, da cadeia de Markov de tempo discreto, a partir das probabilidades das distribuições de Poisson, né? E aí a gente tem aqui como a gente pode fazer esse cálculo da distribuição. Então, recapitulando, agora sim a gente consegue fazer a estimulação da frequência de intervenção, da manutenção. Lembrando novamente, né? Os possíveis estados que a gente tem, dada aquela caracterização que a gente fez com a cadeia de Markov, são 7, 8, 9 ou 10. Lembrando a dinâmica do sistema, ele segue uma distribuição de Poisson com média igual a 7. E ao final de cada turno, né, se a gente tem a subtração da quantidade de servidores de pé menos a quantidade de servidores atuantes, né, perdão, que falharam maior ou igual a 7, continua com aquele mesmo valor. Agora, caso contrário, a gente vai ter intervenção e os servidores são restaurados para 10. Bem, e aí com isso a gente faz calculou, né, as probabilidades de falha utilizando ali o Poisson, né, com média 7. Então a gente vai ter que aproximadamente, sem nenhuma falha, a gente vai ter 0,13. Com uma falha, a gente vai ter de 0,27. Com duas falhas, vai seguir o mesmo do que o do 0, perdão, vai ser o mesmo do que com uma falha, que é o 0,27 também. Isso é caracterizado pela distribuição de Poisson, tá? Com três falhas, a gente vai ter 0,18 e com com 4, né, ou mais falhas, a gente vai ter 0,14. E aí, com essa caracterização, agora a gente já consegue responder o primeiro problema, né, que é estimar a frequência de intervenção, né, no caso da manutenção. Bem, a gente vai fazer isso para os demais estados que a gente conseguiu observar. Então, 10, 9, 8 e 7. Lembrando, novamente, né, inferior a 7 tem atuação e restaura para 10. Então, se for 10, para ter atuação do time, a gente precisa que a quantidade de falhas seja maior ou igual a 4. Então, a gente, com o cálculo, né, da probabilidade de intervenção, a gente chega no valor de 0,14. Para 9, a gente precisa que sejam falhados de 3 ou mais servidores. Dessa forma, a gente chega na probabilidade de intervenção de 0,32. Para 8, a gente precisa, né, de um número de falhas e de 2 servidores. 2 ou mais servidores. Dessa forma, a gente chega na quantidade de 0,59. E para 7, né, a gente precisa que tenha pelo menos uma falha, né? Então, a quantidade de falhas ser igual ou maior do que 1. E aí a gente tem a probabilidade de intervenção de 0,86. Bem, agora observando aqueles valores, para a gente conseguir obter o que o problema pede, a frequência global de intervenção, a gente também precisa saber da distribuição estacionária, né, ao longo do prazo dos estados.
Ou seja, é a probabilidade do sistema iniciar, né, um turno com cada quantidade de servidores. A gente consegue fazer isso, né? E aí, utilizando aqueles cálculos que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Após de construir a matriz de transição, né? Detalhados nos cálculos anteriores. E a gente resolvendo a equação de equilíbrio. E a gente conseguiu obter os seguintes valores: 7, aproximadamente de 20,1%, 8, 19%, 9, 14,5% e 10, 46,3%. Aí agora sim a gente consegue montar tudo isso dentro de uma equação para dar a frequência global, né, de intervenção. E agora fazendo os cálculos da frequência, né, de intervenção, substituindo os valores, então temos para i igual a 7, nós temos 0,201 vezes 0,8647 e a gente dá aproximadamente aí 0,17, fazendo sair para os demais, né? Igual a 8, igual a 9 e igual a 10, com os respectivos valores, né? 0,11, 0,04 e 0,06. Fazendo a soma de todos esses valores, temos aproximadamente 0,4. Ou seja, a conclusão que a gente consegue chegar aqui, utilizando a linha também, cadeia de Markov tempo discreto, é que, em média, cerca de 40% dos turnos necessitarão de intervenção, né? No caso de manutenção. E agora respondendo o segundo problema, que é a confiabilidade e disponibilidade dos servidores, utilizando aquele estudo que a gente fez anteriormente, né? Novamente resgatando aqueles valores que a gente fez lá com a escada de Markov de tempo discreto, a gente segue nos seguintes valores para cada estado. X igual a 10, né? A gente faz 1 menos. Lembrando aqui que, na verdade, a gente está interpretando confiabilidade como a probabilidade do sistema operar sem precisar de intervenção no turno, né? A gente pode fazer isso já com o estudo anterior que a gente já fez, né? E daria um resultado mais rápido. Mas aqui eu estou mostrando na parte matemática como a gente consegue chegar nesse mesmo valor. Bem, a gente pegando aquela distribuição, a gente consegue que x n igual a 10 é 1 menos o valor, né, para caso de falha, que é 0,14. Eu estou arredondando também para deixar mais dano vírgula. A gente consegue o valor de 0,35. Para x igual a 9, a gente consegue 0,67. Para x igual a 8, a gente tem 0,40. E x igual a 7, a gente tem 0,13. Com isso, a gente consegue finalmente fazer, né, o cálculo, né, da confiabilidade média. E aqui, calculando, a gente chega ali na soma de aproximadamente 0,599, que é 0,60, né, de aproximadamente, né, sem intervenção, que bate exatamente com aquele valor que a gente tem ali, 40% do tempo a gente tem que estar com intervenções. Então, 60% do tempo a gente não precisaria. E agora respondendo, né, a última parte da pergunta, a questão da disponibilidade. Aonde a disponibilidade a gente leva em consideração, né, avaliada como o número esperado de servidores operacionais no início de cada turno. Então, quantos servidores a gente vai conseguir ter ali no início de cada turno, né? A gente pode fazer isso com distribuição estacionária, então, novamente, fazendo os cálculos, né, a gente consegue chegar no valor de aproximadamente 8,8, que em média, né, e o que que significa, né? Conclusão. Que em média o sistema ele terá cerca de 0,9. Como não existe 0,9 servidores, a gente arredonda para 9. Então, praticamente 9 servidores em início de cada turno, né? Que representa aí o nível de disponibilidade. Bem, espero que tenham gostado. Essa aqui foi utilizando a cadeia de Markov de tempo discreto para fazer um problema aqui simples, relativamente simples ali, mas bastante poderoso. E espero que tenham gostado e até a próxima.